Estamos na sede do PSD em Oliveira das Meias. Connosco temos Nuno Pires, Presidente da Comissão Política do PSD, desde janeiro de 2020. Olá, Nuno Pires. A minha primeira pergunta prende-se com este novo cargo. Desde janeiro de 2020 que assumiu a presidência da Comissão Política do PSD. O que é que balanço pode fazer até agora? Qual foi o seu percurso até agora na Comissão Política? Antes de mais, queria agradecer o convite da Azemeias.net. Acho que é importante a presença de uma comunicação local ativa e que faça chegar aos oliveirenses, especialmente neste tempo de pandemia, a informação que muitas das vezes era passada no boca a boca, e desde já quero louvar o vosso trabalho nesse sentido. Em relação ao balanço que eu faço do meu mandato, as circunstâncias em que eu assumo a Comissão Política do PSD são aquelas que todos conhecemos, umas circunstâncias difíceis. O PSD encontra-se na oposição num sentimento novo que acontece aqui no nosso Conselho e para além do mais tivemos outra coisa que se chama um Covid ou um coronavírus, que veio condicionar bastante aquilo que poderia ser a atividade, e nós tínhamos uma ambição muito grande enquanto Comissão Política no trabalho de proximidade das freguesias, mas que no fundo veio limitar bastante aquilo que é as ações políticas no terreno, não só do PSD, mas naturalmente do PSD e todos os outros partidos, e isso fez com que nós tínhamos apostado muito na parte da comunicação, nomeadamente através de redes sociais, dos jornais, da rádio, e naturalmente muito mais limitados no contacto com pessoas e com as freguesias, que seria essa a nossa verdadeira ambição. Disse que se tornou Presidente da Comissão Política do PSD num momento especial. Era um objetivo chegar a Presidente da Comissão Política do PSD para colocar as suas ideias em prática? Não era um objetivo, pelo menos no curto prazo, que isso acontecesse. Aliás, se não fossem essas circunstâncias especiais, tenho sérias dúvidas que atualmente fosse Presidente do PSD de Oliveira das Meias. Mas a partir do momento em que surgiu essa oportunidade, e reunidas as condições para abraçar um projeto que se passava muito pela renovação, por trazer um conjunto de novos quadros para o Partido Social Democrata, como sempre disse que estaria disponível para o meu partido e decidi avançar. Não se verificaram outras candidaturas para a Comissão Política do PSD e, ou bem ou mal, aqui estou eu para fazer o trabalho que será de oposição à Câmara Municipal do Partido Socialista e que conta naturalmente com todos os eleitos, desde as Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. O PSD foi até às últimas eleições autárquicas o único partido de poder em Oliveira das Meias. Que diagnóstico é que faz do partido neste momento no nosso concelho? É assim, o diagnóstico, eu costumo dizer assim, quem tem que tomar decisões nem sempre toma todas as decisões acertadas. Aquilo que eu tenho a dizer é que naturalmente que o Concelho de Oliveira das Meias é hoje fruto de todo o trabalho que o PSD ao longo dos anos e das décadas que foi poder foi desenvolvendo. Eu não considero justo dizer-se que Oliveira das Meias que é um concelho completamente atrasado, porque nós temos áreas que estamos completamente à frente de municípios que nos rodeiam até a nível nacional. Naturalmente que a indústria e as empresas do nosso concelho, que o mérito é dos seus empresários, mas também contam com um conjunto de políticas e incentivos que ao longo dos anos foram acontecendo. Dou apenas um exemplo. As taxas de derrama que são aplicadas às empresas do nosso concelho são baixas e já vem ao longo dos anos fruto de uma aposta precisamente na criação de emprego, e felizmente que o nosso concelho, que apesar neste momento, fruto também da pandemia e de todas as indefinições, é um concelho que normalmente tem um pleno emprego, e isso é meio caminho andado para o sucesso de uma comunidade, porque não havendo emprego gera-se muito mais dificuldades a nível de sociedade e que isso acaba por nos levar para uma situação mais problemática. Em relação à história do PSD, eu acho que ela é inegável. Dizer-se também que
não se fez investimento em Oliveira das Meias é uma retórica de um Partido Socialista que diz que agora que faz tudo e que faz tudo bem, mas que quando foram os outros que fizeram tudo mal. E eu acho que isso não é justo por uma simples razão. Houve um conjunto de investimentos a nível de infraestruturas no nosso concelho que foram acontecendo ao longo dos anos. Nós temos um conjunto de obras que foram feitas desde o saneamento em São Roque, no tempo de Sr. Ângelo Azevedo, desde da questão das piscinas municipais e toda a zona desportiva do tempo do Sr. A.P. Assunção, desde toda a projeção da imagem e daquilo que nos identifica enquanto concelho de Oliveira das Meias no tempo do Hermínio Loureiro. Agora, se fizermos sempre tudo bem, naturalmente que não, e também vos posso dizer que infelizmente quem está no poder nunca vai fazer tudo bem. Mas a minha pergunta inicial também era sobre o diagnóstico do próprio PSD. E assim avanço para a minha próxima questão. As eleições autárquicas são daqui a um ano, falta pouco mais de um ano para as próximas eleições. Como eu tinha dito, o PSD sempre foi um partido de poder. Ambiciona que o PSD volte ao poder já nas próximas eleições autárquicas? É legítimo que eu possa pensar isso, porque o PSD naturalmente que é um partido de poder autárquico, muito especialmente em Oliveira das Meias. As circunstâncias são totalmente diferentes, porque irá a votos pela primeira vez enquanto oposição, mas isso é um processo que tem que ser feito no médio e longo prazo, nomeadamente com arranjar candidatos bons por todas as freguesias, candidato para a Assembleia Municipal e até para a Câmara Municipal, e de alguma forma poder apresentar um projeto que seja credível e que os oliveirenses possam acreditar que é uma verdadeira alternativa. Um dos princípios da nossa candidatura à Comissão Política, quando assumi esse desafio, era abrir o partido à sociedade, porque eu não sou centralista, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de discutir com a pessoa que vive na freguesia de Macieira de Sarnes, perceber qual é a dificuldade que ela entende no dia-a-dia, da mesma forma que eu gosto de ouvir a pessoa que reside na freguesia, na União de Freguesias Pinheiro da Posta, Trabanca e Palmage, ou em Loureiro, porque as pessoas são aquelas que nos transmitem verdadeiramente o sentimento do que falta na sua freguesia, na sua cidade, no seu concelho. E para isso nós temos que ir ouvir essas pessoas, temos que chamar a sociedade civil, foi esse um dos meus compromissos, chamar a sociedade civil para que de alguma forma pudesse colaborar, de forma descomprometida com o PSD, na sugestão de propostas, na criação de novas ideias, para que nós possamos de alguma forma pensar no nosso concelho, não apenas no próximo ano, que vai acontecer as eleições autárquicas, mas na próxima década, em que as pessoas e que se identificam as prioridades, eu acho inclusive que deveriam haver questões que deviam ser discutidas entre os dois grandes partidos de poder, para que nós possamos dizer que vamos todos lutar por aquele objetivo que é comum, que é o bem-estar dos oliveirenses. Ainda hoje assisti à reunião de Câmara, e pude verificar que o Presidente da Câmara Municipal acusava os vereadores do PSD de não fazerem propostas, de não falarem nas reuniões, e isso é totalmente mentira. Aliás, eu quero recordar que o Presidente da Câmara sempre se disse como uma pessoa que gostava de ouvir as opiniões de todos e mais alguma coisa. Houve um assunto recente, e vou apenas dar este exemplo, poderia dar vários, relativamente às medidas de apoio ao Covid, em que o PSD apresentou um conjunto de propostas, e esse conjunto de propostas foi apresentado detalhadamente com a forma de aplicação, mas também os impactos financeiros que as mesmas geravam, e o Presidente da Câmara, que diz que devíamos apresentar propostas, não ligou nada às propostas que lhe foram apresentadas, nem se mostrou disponível para negociar ou tentar compreender alguma daquelas propostas. Eu acho que nós não devemos fazer isso, nós devemos procurar verdadeiramente em conjunto aquilo que deve ser o bem comum para os oliveirenses, e isso muitas das vezes prende-se com situações muito importantes no nosso concelho, com discussão a nível amplo partidário.
Disse que uma das estratégias e um dos objetivos é ouvir a sociedade oliveirense e receber a sociedade oliveirense. Que receptividade é que tem analisado da sociedade oliveirense para o PSD, para com o PSD? Olha, natural, eu até confesso que fiquei surpreendido pela adesão, porque a adesão foi boa. Eu, quando convidei um conjunto de pessoas para me ajudarem no sentido de apresentarem algumas propostas, aquilo que pensam, onde é que estamos, aquilo que estamos a fazer e aquilo que teremos no nosso Conselho nos próximos anos, de uma forma totalmente descomprometida com o PSD, várias pessoas aceitaram fazer esse desafio, única e exclusivamente porque essas pessoas gostam de Oliveira das Meias e querem contribuir com as suas ideias. E eu fico satisfeito que haja essa participação civil. Eu fico satisfeito porque, quando vou à procura de uma pessoa que faz parte de uma coletividade, ou que tem uma empresa, ou que é professor, ou que está ligado à área social, e lhe digo que gostava que essa pessoa trabalhasse juntamente comigo e com outras pessoas, no sentido de perceber o que são as carências e as necessidades em determinadas áreas, eu acho que é importante quando as pessoas se disponibilizam para isso. Porque o facto de não querer ser conotado com um partido não significa que não deixe de pensar na nossa cidade. E muitas das vezes as pessoas, até porque hoje em dia é fácil a crítica ao político, a crítica às pessoas que desempenham cargos públicos, e que muitas das vezes eu considero injusto. Eu vou apenas dar um exemplo. Nós temos autarcas de freguesia. Um autarca de freguesia é uma pessoa que normalmente é convidada por qualquer um dos partidos para assumir umas funções, que é representar todos os seus munícipes ou fregueses, e nesse sentido ir ao encontro daquilo que é os anseios ou as ambições dessa população. Mas a crítica fácil hoje ao político, do género, aquela pessoa foi para ali e porque está ali por isto e por aquilo, faz com que nós também tenhamos dificuldades acrescidas depois na escolha e no convite de pessoas com competências e com crédito para desempenhar essas funções. Porque normalmente, quando nós procuramos pessoas com competências, essas pessoas são aquelas que já têm a sua vida pessoal totalmente absorvida, ou a nível profissional, ou a nível até de envolvimento na comunidade, a nível de associações, e que acabam por não estar disponível para defender os interesses de todos, neste caso uma freguesia ou do município. Isso faz com que nós tenhamos muitas das vezes o sentimento de crítica injusta. Tendo isso em conta, o PSD sente-se preparado e com o objetivo claro de, dentro de um ano, discutir as eleições e ganhá-las? O PSD está-se a preparar para, dentro de um ano, discutir as eleições e ganhá-las. O único compromisso que eu posso dizer que estou a fazer é, naturalmente, procurar os melhores candidatos em cada uma das freguesias, pelo menos na perspectiva de que nós possamos, de um perfil que está devidamente traçado, mas que nós consigamos identificar um conjunto de bons candidatos às freguesias, da mesma forma que terá que fazer o mesmo para a Assembleia Municipal, que é muitas das vezes um órgão que não se dá o devido valor, mas que acaba por ser o órgão fiscalizador de toda a atividade da Câmara Municipal, mas também através da Câmara Municipal, porque o PSD, sempre, conforme já falamos aqui, sempre foi poder em Oliveira das Meias, atualmente conta com 4 vereadores, o Partido Socialista conta com 5, e eu acho que nós temos todas as condições. Agora, temos que criar um projeto, e isso está a ser feito, não só com pessoas internas do partido, mas também com essa abertura à sociedade civil, para que nós, quando tivermos que ir para o terreno e dizer aos oliveirenses o que é que faríamos nesta área e naquela determinada área, sejamos claros nas opções que vamos tomar. Eu compreendo que existam algumas dificuldades no que diz respeito àquilo que podemos muitas das vezes ambicionar para o nosso Conselho, porque há sempre limitações. Há limitações físicas, há limitações financeiras, mas nós temos que, de alguma forma, procurar ir ao encontro e com o conhecimento da realidade do nosso Conselho, daquilo que é as necessidades concretas dos oliveirenses. O Nuno Pires,
falou aqui de candidatos e procura de candidatos nas freguesias. Depois falou da Assembleia Municipal. Agora pergunto, o Nuno Pires é Presidente da Comissão Política do PSD. Pondera uma possível candidatura a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães dentro de um ano? Essa é a pergunta para $1 milhão, não é? É assim, a resposta que eu tenho a dizer em relação a isso é a seguinte. Eu tenho duas funções, neste momento eu considero ter duas funções. A primeira enquanto autarca, e a minha função de autarca é única e exclusivamente na freguesia de São Roque, e é aquilo que é onde eu quero continuar. Eu tenho um projeto que foi delineado e foi traçado na freguesia de São Roque. O compromisso que eu tenho com os são-roquenses é de exercer as minhas funções em São Roque e garantidamente que até ao final do meu mandato vou fazer. Relativamente a uma potencial candidatura à Câmara Municipal, não é a minha ambição e eu acho que isso deve ser dito de uma forma bastante clara. Eu não serei o candidato do PSD à Câmara Municipal porque eu tenho assumido um compromisso com os são-roquenses, é um compromisso que eu tenho para comigo mesmo. Eu fui candidato à Junta de Freguesia de São Roque, perdi as eleições, mas não deixei de exercer o meu mandato e vou fazê-lo até ao fim, no sentido de defender verdadeiramente os interesses de São Roque de uma forma construtiva. Ou seja, não é uma crítica por criticar, mas de uma forma em que a gente possa dar sugestões no sentido de algumas medidas que possam ser adotadas na freguesia de São Roque. Eu tenho outras funções, que é de ser Presidente da Comissão Política, mas o Presidente da Comissão Política não tem que ser necessariamente o candidato à Câmara Municipal. E não é de longe nem de perto essa a minha ambição. Eu não serei o candidato à Câmara Municipal porque eu entendo que o meu projeto político, enquanto Nuno Pires, é na freguesia de São Roque e deve continuar a ser na freguesia de São Roque. Na qualidade de Presidente da Comissão Política do PSD, garanto que tentarei de alguma forma e juntamente com a Comissão Política, que é um órgão que delibera quem será o candidato à Câmara Municipal e a todos os outros órgãos, iremos encontrar um candidato forte que possa de alguma forma desempenhar todo este projeto que estamos a criar com o escutamento de pessoas da sociedade, dos nossos militantes, dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, para que o PSD tenha condições de apresentar um projeto credível e que possa verdadeiramente ganhar essas eleições de uma forma agregadora, até porque eu, sinceramente, as expectativas do Partido Socialista quando da vitória à Câmara Municipal, no meu ponto de vista, estão completamente defraudadas, porque criou-se umas expectativas que na conclusão veio-se a perceber que isso não corresponde, ou na prática não correspondeu àquilo que se esperava. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que a vitória do Partido Socialista não foi tão estrondosa como se esperava? Não, a vitória do Partido Socialista foi uma vitória com maioria absoluta, aliás, como tinha sido grande parte das vitórias do PSD anteriores. Eu não estou a falar nisso, eu estou a falar na perspectiva das expectativas que o Partido Socialista criou aos oliveirenses quando ganhou a Câmara Municipal. No meu ponto de vista, são umas expectativas que saíram defraudadas. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Uma das bandeiras que ao longo de anos e anos e anos o Partido Socialista foi abanando foi a questão da água e do saneamento. O vereador da oposição, o engenheiro Joaquim Jorge, defendia uma questão relativamente ao aumento da rede e o presidente engenheiro Joaquim Jorge decidiu fazer uma renegociação de um contrato que é precisamente a mesma coisa que sempre criticou. Antigamente era mau, pelos vistos agora é bom. Esse aumento de rede está a ser feito, e eu tenho visto um conjunto de notícias, inclusive o Azeméis Neto também tem feito a projeção dessas notícias, mas é importante referir que esse investimento está a ser feito com o dinheiro dos consumidores da água e de saneamento da Endacre. E aquilo que o Partido Socialista defendia era um investimento municipal. E nós hoje temos condições financeiras que nos permitem fazer isso. Porque tentam-nos passar aquela ideia que um saldo de gerência de 14 milhões de euros é uma gestão rigorosa, mas não tem muito de rigoroso. Porque a gestão pública requer que se deva existir uma margem de manobra a nível de tesouraria e de liquidez, mas nunca de 14 milhões de euros num orçamento de 50.
A interpretação que eu faço é que houve incapacidade do município em fazer investir parte desse dinheiro e podia muito bem fazê-lo naquilo que sempre defendeu, que foi no aumento da rede da água e saneamento. Neste caso, mais de saneamento, porque vai haver agora um investimento de 4,3 milhões de euros. E eu pergunto assim, os oliveirenses, se pudessem escolher investir desses 14 milhões de euros, 4,3 em água, neste caso em saneamento, e não virem as suas faturas aumentadas drasticamente, prefeririam ou não? Já se percebeu, por toda a contestação, que sim. A pergunta é, porque é que o Partido Socialista, que sempre defendeu isto, chegou agora à conclusão que não devia fazer isto? Muito bem. Minha próxima pergunta ainda tem a ver com aquilo que é o futuro do PSD no próximo ano. Na verdade, estamos a um ano das eleições e trabalhar em oposição, em política, é sempre diferente do trabalhar no poder, até porque o poder já está apresentado, a oposição terá que se apresentar. A um ano de distância que estamos das autárquicas, já tem pelo menos um leque de candidatos ou algum candidato em vista para as próximas autárquicas? Felizmente o PSD de Oliveira das Meias é um partido que tem muita representação. Nós temos cerca de 1000 militantes na nossa secção, o que só por aí já é de uma dimensão grande. Felizmente o PSD é feito de pessoas e há um conjunto enorme de pessoas no nosso concelho que têm condições para poder ser candidato pelo PSD à Câmara Municipal. Estar agora a falar no nome A ou B não faz sentido, porque isso naturalmente está a ser trabalhado, está a ser discutido e no tempo oportuno o PSD apresentará... E qual é que será esse tempo? Sem falar em nomes, falar em tempos... Eu não lhe sei dizer o tempo. Há uma coisa que eu sei, a orientação que o PSD Nacional tem é que até janeiro do próximo ano não sejam apresentados candidatos à Câmara Municipal, às câmaras municipais. Isto é logo uma regra que é a nível nacional, ou seja, não faz sentido nós estarmos aqui a especular que vai ser no dia em dezembro, ou em janeiro, ou em março, porque nós não sabemos. Aquilo que nós estamos a fazer é, felizmente, temos um conjunto de nomes que se enquadram no perfil e que podem, efetivamente, serem candidatos. Quero desde já ressalvar também que o candidato à Câmara Municipal, mesmo encabeçado uma lista do PSD, não terá que ser necessariamente militante do PSD. Há muitas pessoas na sociedade oliveirense que têm um currículo e um percurso de vida já devidamente preenchido e que podem, neste momento, avançar e assumir uma candidatura à Câmara Municipal. Agora, a mesma forma se aplica à Câmara Municipal como às freguesias. Nós temos aqui de perceber no terreno quem poderá ser essas boas candidaturas, quem poderá representar essas candidaturas e que vá, essencialmente, de encontro aos anseios da sua população. Quando eu digo que estou em São Roque e que sou autarca em São Roque e é onde eu quero estar, eu digo porque eu, pessoalmente, tenho um conhecimento da realidade de São Roque que eu entendo que vai de encontro à generalidade dos são-roquenses. E acho que consigo acrescentar alguma coisa mais na freguesia de São Roque, porque senão também não teria a disponibilidade para ser o candidato ou não à freguesia de São Roque. E depreendo pelas suas palavras que se vê mais depressa como presidente da Junta de Freguesia de São Roque do que presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Eu não vim para presidente do PSD para ficar na história. Eu vim para presidente do PSD para fazer história. E para fazer história eu preciso contar com todas as pessoas disponíveis e que queiram colaborar num projeto. Eu estarei disponível para aquilo que o meu partido entender. Mas não deixo de dizer de forma bastante clara, foi isso que eu disse desde o primeiro dia que assumi a minha candidatura à Comissão Política para com os meus pares, que a disponibilidade que teria para ser candidato seria na freguesia de São Roque. É o meu compromisso e é aquilo que eu realmente quero fazer. Se me perguntam, mas podia ir para vereador? Podia ir ser o candidato à Câmara? Podia, mas é uma questão pessoal minha e um compromisso que eu entendo que devo ter para com os são-roquenses. Em entrevista que Asmar Neto fez recentemente
ao Presidente da Comissão Política do PS, Bruno Aragão. O Presidente da Comissão Política do Partido Socialista disse que parecia que o PSD, às vezes, por vezes, falava a três vozes. O vereador do PSD, Ricardo Tavares, na Câmara Municipal, o Presidente da Comissão Política do PSD, Nuno Pires, e depois ainda na Assembleia Municipal, liderada a bancada, o líder da bancada do PSD. O comentário é que este tipo de declarações pode merecer? Não merece muito tipo de comentários, porque é uma posição do Presidente do Partido Socialista. Eu entendo que o PSD fala uma só voz. Agora, eu não sou o dono dessa voz. Nós somos um partido que é constituído por várias pessoas que desempenham os seus cargos. Eu não sou o vereador da Câmara Municipal. Eu não sou o membro da Assembleia Municipal na bancada do PSD. Não deixa de existir uma coerência entre aquilo que é as opções da Comissão Política, a Variação e a Assembleia Municipal. Eu assisti hoje, por exemplo, também na reunião de Câmara Municipal, o Presidente da Câmara dizer aos vereadores do PSD como é que devem fazer a oposição. Como se isso fosse uma prática normal. O Sr. Presidente tem que governar, tem que fazer a gestão daquilo que é. E tem que, naturalmente, ouvir as críticas que têm que ser feitas. E o Sr. Deputado Bruno Aragão, que eu até tive a oportunidade de verificar que os deputados do Partido Socialista vieram ao Oliveira das Meias perceber como é que correu o arranque do ano letivo, e ainda bem, porque o arranque do ano letivo no nosso Conselho, ao contrário daquilo que nos tem tentado passar, que está tudo controlado e que foi tudo planeado, não foi e não está. Nem sequer é admissível que nós possamos, de alguma forma, começar um ano letivo em circunstâncias, obviamente, diferentes, em contexto de pandemia, e que nós tivemos um tempo superior, 4 meses, para preparar esta abertura de ano letivo. E a percepção que eu tenho tido, e é esse o meu envolvimento enquanto Presidente da Comissão Política, é que as pessoas, que eu muitas das vezes nem sei quem são, me mandem um mail da freguesia do Cela, da freguesia de Oliveira das Meias, da freguesia Macieira de Sarnes, a explicar as dificuldades que estão a acontecer nas suas escolas, neste caso. A pergunta que se faz é assim: eu reconheço que o Partido Socialista sempre foi contra o programa Aproximar a Educação. Hoje, se calhar, compreendo porquê. Talvez por receio da incapacidade de gerir todo este processo. Este processo foi liderado por o professor Isidro Figueiredo, foi aprovado pelos agrupamentos de escola. Todos os agrupamentos do Conselho de Oliveira das Meias aprovaram a adesão a este programa, porque ele consistia numa situação que era a celeridade na resolução de problemas das nossas escolas que não precisassem de respostas a nível central, que demoram muito mais tempo. E se um diretor de uma escola, de um agrupamento que aprovou a adesão a este programa Aproximar a Educação, soubesse que iria existir uma inércia ou uma incapacidade do líder político para resolver esta situação no nosso município, eu tenho a certeza que os mesmos não aceitariam essas competências. Porque a ideia do Aproximar a Educação era que a resolução dos problemas fossem feitos e resolvidos de uma forma célere. E nós, aquilo que nós estamos a ver é uma falta de planeamento total naquilo que é o funcionamento normal. É óbvio que nós sabemos que existem as circunstâncias do Covid. Mas diagnosticar, como o Presidente da Câmara disse recentemente na Assembleia Municipal, diagnosticaram as necessidades de um determinado número de assistentes operacionais, que supostamente, segundo o Presidente da Câmara, eram 314 assistentes operacionais. Começaram um ano letivo e para um ano normal, ou seja, neste ano nós deveríamos ter ainda mais assistentes operacionais, fruto desta pandemia, que requer mais recursos humanos. Mas nós começamos o ano letivo com menos de 290 assistentes operacionais. Temos escolas que solicitam às juntas de freguesia colaboradores da própria junta para assegurar movimentos, horários em que requerem mais movimento, nomeadamente entrada e saída de alunos e por aí fora. E isto é completamente inadmissível. Ainda na última Assembleia Municipal, que foi há
3 ou 4 dias, foi aprovada a abertura de um concurso para 12 técnicas da componente de apoio familiar. E a pergunta que é, ninguém sabia que ia começar o ano letivo no dia 20 ou 19 de setembro? Porque é que isso já não foi feito em julho, em agosto? É estas questões que eu tenho algumas dificuldades. E depois, pronto, faz-se um discurso de nós somos sérios, nós é que sabemos como é que isto está a ser feito, digam-nos então como é que vocês fariam se não fôssemos nós, isto nunca poderia ser assim, porque não há forma melhor de fazer. Eu sinceramente, acho que eu respeito a diversidade de opinião e acho que isso é importante, porque quem está na política tem de compreender que isso é a base de poder opinar e dar as suas sugestões. Agora, eu começo a ter alguma dificuldade em compreender a prepotência e a arrogância com que se transmite uma mensagem de, primeiro, eu posso, quero e mando, e eu é que sei. O PSD sempre foi poder, está a passar agora pela experiência da oposição. Nuno Pires é presidente da Comissão Política do PSD desde janeiro de 2020. A pergunta que eu lhe faço é difícil ser-se oposição em Oliveira das Mães, neste momento? É difícil ser-se oposição em qualquer lado, não é só em Oliveira das Mães. E isto, naturalmente, que tem sido também a todos os anos anteriores em que o PSD estava no poder e os outros partidos estavam na oposição. Eu reconheço isso e é uma verdade, porque assim, há falta de condições para se poder desenvolver um trabalho da mesma forma que existe o poder. O poder vive diariamente na envolvência das questões do município, aprofundando os documentos, analisando e tendo discussões técnicas, e os membros da oposição normalmente têm as suas vidas profissionais e dentro da sua disponibilidade, com mais ou menos disponibilidade, vão fazendo estudo de dossiês e procuram, através de pessoas que não quadros do município, em suportar aquilo que são a discussão dos assuntos em causa. Ser oposição é mesmo isso. Eu tenho a particularidade de poder ser presidente da Comissão Política, provavelmente na primeira eleição enquanto oposição do PSD. Mas eu também estou plenamente tranquilo com aquilo que será o meu trabalho, porque eu basicamente o que faço é, da minha vida pessoal, disponibilizo-me muito do meu tempo em conversas, porque eu não sou dono da verdade, nem sei tudo. Às vezes fico com a sensação, quando me acusam que o PSD pensa 1, 2, 3 votos, eu fico com a sensação que do outro lado só uma pessoa é que sabe tudo. Aquela pessoa é que sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu, pelo contrário, procuro ir ao encontro das pessoas nas mais diversas áreas e peço-lhes opiniões no sentido de estar mais informado, no sentido de perceber se o caminho que está a ser seguido é o caminho certo ou o caminho errado, se poderia haver melhoras ou não, e muitas das vezes as sugestões que surgem ou na Assembleia Municipal ou na Câmara Municipal acabam por ser fruto de todo este conjunto de contactos que nós temos para podermos afirmar um projeto alternativo para Oliveira das Mães. Apesar de só ter sido eleito como Presidente da Comissão Política de Conselhia em janeiro de 2020, a sua vida na política já é longa. Foi um dos elementos mais novos a ser eleito para a Assembleia Municipal de Oliveira das Mães. Como é que encara a política na sua vida e, apesar de ter outra profissão, tem a ambição de ter a política presente na sua vida em 80%, 90% da sua vida? Eu não diria que atualmente já é de forma voluntária 80% ou 90%, porque não é 80% ou 90%, mas de uma certa forma e de forma voluntária eu diria que já é quase 50% do meu tempo. Mas isso também foi um projeto meu e uma decisão pessoal minha que eu decidi abraçar. Relativamente àquilo que disse da Assembleia Municipal e dos órgãos que eu já desempenhei, é verdade, eu fui mandatário da Juventude do Sr. Apio Assunção, no primeiro mandato do Sr. Apio Assunção. Por sinal, a maior vitória de sempre do PSD em eleições autárquicas no Conselho de Oliveira das Mães, com 6 vereadores contra 3 do Partido Socialista, e desempenhei as funções, com 18 anos, fui eleito para a Assembleia Municipal, e desempenhei as funções de deputado municipal durante 2 mandatos.
8 anos. Depois, posteriormente, na candidatura a Presidente de Câmara do Dr. Hermínio Loureiro, estive ausente durante esses 4 anos, não fiz parte, não desempenhei nenhumas funções autárquicas e depois regressei novamente, passados 4 anos, para um terceiro mandato na Assembleia Municipal. A minha vida, eu faço parte de alguns órgãos nacionais do Partido Social Democrata, é uma coisa que eu realmente gosto, é uma coisa que eu realmente invisto muito do meu tempo e até algum investimento financeiro, porque existe a expectativa e aquela ideia de que um político recebe dinheiro para desempenhar, por isso ele tem que fazer aquele trabalho. E isso não é verdade por uma simples razão. Eu sou autarca de freguesia, os únicos rendimentos que eu tenho anuais, digamos assim, da política, são precisamente as senhas de presença da Assembleia de Freguesia, que são 4 num ano e que são cerca de 12 euros, mais ou menos, vezes 4. Ou seja, dizer-se que eu que estou aqui para ter a minha atividade profissional atualmente, que é política, não é verdade. Ao contrário, por exemplo, do líder do Partido Socialista, que é uma pessoa que desempenha funções na Assembleia da República e que naturalmente tem todo o tempo para poder estudar e debruçar-se sobre os assuntos que são Mas quanto aos seus objetivos, tem objetivo, por exemplo, de chegar um dia a deputado? Não, eu não gosto muito de traçar esses objetivos. Eu sempre fui uma pessoa que foi deixando de desenvolver-se as coisas de forma muito natural. Eu já tive a oportunidade de dizer que tenho sérias dúvidas que, se não fosse nas circunstâncias em que aconteceu, eu hoje seria presidente do PSD de Oliveira das Meias. Porque eu acho que não era o meu tempo e eu não tenho muito esse desejo de estipular um objetivo. Não é meu objetivo dizer eu quero ser isto ou eu quero ser aquilo, ou eu tenho um objetivo traçado para chegar ali. Não deixo, no entanto, de dizer que, enquanto candidato autárquico à freguesia de São Roque, que estarei disponível para os sanroquenses naquilo que eles entenderem, se entenderem que eu devo ser, na condição de presidente de junta, uma mais-valia para todos eles. Eu pergunto sobre o cargo de deputado porque PSD em Oliveira das Meias é uma conselheira forte no distrito de Aveiro. Tem neste momento uma presença, tem uma deputada de Oliveira das Meias na Assembleia da República pelo PSD, que é a Hélia Correia. Ter um representante do PSD de Oliveira das Meias representado na Assembleia da República continuará a ser um objetivo da Comissão Política? É óbvio que sim. Oliveira das Meias, conforme já tivemos a oportunidade de referir, é um conselho com uma dinâmica que normalmente nós temos que falar das coisas boas. Nós temos muitas coisas boas também no nosso conselho. A parte industrial estará naturalmente, ou empresarial estará naturalmente à frente, porque é aquilo que realmente se destaca, pelo conjunto de empresas multinacionais, de inovação que se vão instalando, pela criação de emprego que acontece no nosso concelho. Oliveira das Meias terá, ou merece, no meu ponto de vista, como sempre mereceu por parte do PSD, um deputado na Assembleia da República. Eu recordo que nós tivemos o Comendador Casimiro de Almeida, nós tivemos o Dr. Hermínio Loureiro, nós tivemos a Dra. Carla Rodrigues, temos a Dra. Hélia Correia, ou seja, são pessoas que desempenham as funções eleitos diretamente, ao contrário, por exemplo, daquilo que se constata no Partido Socialista. Por exemplo, o Presidente da Comissão Política do Partido Socialista está no exercício das suas funções porque, neste caso, subiu um deputado eleito no Círculo Aveiro, subiu a ministro, e o Sr. Deputado Bruno Aragão acabou por entrar na Assembleia da República, e ainda bem para Oliveira das Meias, porque é importante que a representação de Oliveira das Meias seja feita não só pelo PSD, mas por todas as forças políticas, porque isso dá-nos força e dá-nos poder negocial junto do Poder Central para nós podermos lutar e reivindicar por um conjunto de infraestruturas e obras e prioridades que devem ser definidas para o Concelho de Oliveira das Meias. Mas a minha pergunta também é se, enquanto Presidente da Comissão Política do PSD, fará força para que esta Comissão Política tenha força no PSD distrital de Aveiro, continuará a ter essa força? É assim, pela dimensão, pela história, pela atual representatividade, o PSD de Oliveira das Meias, naturalmente que exigirá um lugar de destaque, porque também entende que o merece, a nível
listas para as legislativas. Aliás, nós podemos verificar que ainda esta semana a nossa deputada, a deputada do PSD de Oliveira das Meias, deputada dos oliveirenses também, foi eleita Presidente da Comissão de Trabalho por parte do PSD, ou seja, é um sinal de que ela também está a fazer e a desenvolver um trabalho que vai de encontro às expectativas da orientação, neste caso, do líder do partido, porque senão também não estaria lá. E conta, da mesma forma que eu conto, sempre com a disponibilidade para, juntamente com ela, levarmos algumas situações concretas, não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes, ela ser interlocutora por parte do PSD de Oliveira das Meias na Assembleia da República, e eu acho que é assim que tem que ser. Uma última pergunta, e volto ali ao tema das autárquicas do próximo ano. Falou das freguesias. A intenção do PSD, quando apresentar o seu projeto aos oliveirenses, apresentar esse mesmo projeto em todas as freguesias? É assim, o PSD, sendo um partido de poder, naturalmente que deverá apresentar candidaturas em todos os círculos, ou pelo menos apoiar alguma das candidaturas. Aquilo que nós procuramos neste momento é, juntamente com aqueles que são os nossos militantes, os nossos simpatizantes de base, de cada uma das freguesias, ouvi-los, perceber quais são as expectativas deles, o que é que eles entendem que deve ser o caminho em cada uma das suas freguesias, e depois procurar um candidato que seja representativo da maioria das pessoas e que possa de alguma forma ter já algum mérito na sociedade para poder preencher o perfil de candidato do PSD a qualquer uma das juntas de freguesia. Muito obrigado, Nuno Pires. Continuação de bom trabalho e até uma próxima. Obrigado.